Seja muito bem-vindo a mais um Smartcast, um projeto que está de volta e hoje recebendo o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, para um papo que já vou adiantar. Papo franco. Perguntei para ele antes da gente começar a gravar aqui se poderia fazer qualquer tipo de pergunta. Ele falou, pode fazer qualquer tipo de pergunta, porque realmente uma pessoa pública, muito conhecida em toda a região, em todo o estado, tem muito a dizer. Aquiles, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui nesse início dessa nova fase do Smartcast. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Rodrigo. Obrigado você pelo convite, a todo o teu pessoal, a Boa Smart. Prazer estar participando novamente aqui com vocês, né? Sempre é uma honra para a gente poder trocar ideias, falar da administração, enfim, falar do contexto geral da política estadual, nacional, enfim, levar a informação até a nossa população. Conte sempre conosco. Muito obrigado novamente pelo convite. Sucesso sempre no Smartcast, né? Show de bola. Vou começar com uma pergunta tranquila, Aquiles, bem tranquila. Quem vai ser o próximo prefeito de Marilândia? Eu falei, a hora que nós chegamos aqui, eu falei assim, Rodrigo, pode perguntar o que você quiser, vamos lá, vamos tocar, vamos pra frente, fique à vontade. E já vem com esse nocaute aqui já no queixo, já na primeira. Então, Rodrigo, na verdade é uma boa pergunta, é excelente. Nós estamos encaminhando para o final do mandato, né? Estamos já praticamente no 7º ano de mandato, tem mais um ano aí, 3 meses para concluir todo o nosso projeto que nós fizemos desde o início. Agradecer imensamente toda a nossa equipe que trabalhou arduamente, né? Para que a gente conseguisse alcançar esse planejamento, todos os funcionários públicos, todos os secretários, que sem eles, obviamente, a gente não conseguiria isso. Nós lançamos vários projetos, fizemos uma grande parcela significativa para o desenvolvimento e melhoria da nossa cidade. Temos agora nessa reta final inúmeros projetos que a gente até vai falar logo mais para poder ainda terminar e fechar com chave de ouro, que essa era a nossa meta. E logicamente precisamos dar sucessão a todo esse trabalho, para que a cidade não pare, para que a gente continuemos evoluindo, crescendo, que a gente que ama a cidade, vai continuar morando aqui, gosta do município, temos a família aqui, nós queremos que a cidade se desenvolva. Então o que nós temos feito? Eu tenho chamado o grupo, na verdade, político, né, os candidatos a vereadores, os vereadores, todos aqueles que têm intenção. Eu digo que quem, na verdade, vai definir o candidato não sou eu. Quem vai definir é a população marilandense. É eles. A gente tem feito pesquisas. Eu já fiz 3 pesquisas esse ano. Estamos fazendo pesquisas, estamos monitorando. Eu até digo, enquanto os números não me traíram, eu tenho que confiar neles, né? Na estatística, nos números. Obviamente, a gente precisa ter um parâmetro para que a gente possa, obviamente, efetivar os trabalhos. Então, a gente está fazendo esse estudo hoje, na verdade, para a gente ver qual o candidato que a população, obviamente, nas pesquisas estão votando. Quem é aqueles que eles se identificam, quem é aqueles que eles acreditam, quem é aqueles que eles querem que seja o próximo prefeito. Então a gente está analisando todo esse contexto. E eu tenho falado com o grupo político que aquele que estiver com maior condição de aceitação, obviamente, que tiver maior projeção, e também não adianta ter projeção e ter rejeição. Esse é um fator que se congrega. Então não tem que também ter pouca rejeição, obviamente. Às vezes é impossível agradar a todos, mas uma rejeição baixa, com um percentual de aceitação, obviamente, considerável, é aquele candidato que nós iremos, obviamente, apoiar nas eleições do ano que vem. Então eu digo, quem vai definir o candidato é a população, mas de antemão, obviamente, a gente não pode deixar para anunciar isso em cima da hora. Então a gente está fazendo um estudo para fechar esse ano, praticamente já indo para o final, já vamos fazer a 4ª pesquisa, para poder de fato congregar esse nome. E a intenção, Rodrigo, é logo no início de 2024, a gente já anunciar quem é o nosso candidato, quem nós vamos apoiar e para quem nós vamos estar trabalhando para dar continuidade aí a todo o desenvolvimento da nossa cidade. Esse é o planejamento, obviamente, para que a gente chegue ao candidato e que o ano que vem a gente entre com ele aí, obviamente, logo no início, para a população também já saber, poder conversar, ver o plano de governo, poder ter o diálogo, obviamente, estruturar toda a parte de campanha, que o ano que vem é um ano de campanha, né? Eu vejo muita verdade no que você está falando. E assim, acompanhando bastidores, a gente percebe que realmente é isso. Você acha que Marilândia é um ponto fora da curva? Nesse sentido, porque na maioria das cidades que a gente entende assim que o prefeito, quando está indo para o seu segundo mandato, já vai preparar a sucessão dele, ele já tem um nome definido desde o começo, ele quer aquele ali, e aí às vezes o cara não decola, digamos assim, e mesmo assim ele vai bater naquela tecla ali até o final, e você está sendo muito claro em dizer que dentro desse grupo, o candidato que tiver maior aceitação, ele vai ser o candidato da situação, digamos assim. Você acha que Marilândia é diferente nisso? Você também percebe isso?
Sim, Rodrigo, são metodologias de trabalho, né? Eu digo, cada um tem a sua linha de raciocínio, sua linha de planejamento. Eu acho que não tem a melhor e a pior, cada um faz aquilo que se entende naquele momento como melhor. Muitos fazem isso, ele pega o candidato já no início do segundo mandato, já define ele e vai trabalhando. Mesmo se às vezes não tem perspectiva muito de crescimento e tudo mais, mas é óbvio que 3 anos você trabalhando um nome, com a máquina, que eu digo que é a estrutura da prefeitura, é óbvio que acaba fortalecendo. Mas às vezes nem muitas das vezes é aquilo que a população quer, e quando você chega de fato na hora da campanha, você tem uma dificuldade. Então é isso que nós não estamos querendo. Na verdade, vou dar um exemplo aqui, aproveitar e pegar esse copo aqui, Rodrigo. A gente pega um copo. Eu quero fazer o seguinte, o copo que estiver mais fácil, que a população mais se identifique. Não vai existir um copo cheio, que é aquele que vai ganhar a eleição. Não existe isso antes. Vai ter níveis. Por isso que a pesquisa traz isso. Aquele copo que menos faltar para que a gente possa entrar com a administração, logicamente com todo o nosso conhecimento. Com seu nome hoje, que é muito forte. Sim, com o nome, com a estrutura, a gente, obviamente, termina de completar para que ele transborde e vire prefeito. É isso que nós estamos querendo. E é fundamental, eu digo, porque quem tem que escolher não sou eu. Isso é muito ego, pessoal. Quem tem que escolher é a população. É lógico que os candidatos têm que estar na situação. Não tem como eu apoiar uma oposição política, né? Isso daí também é surreal na política. Não adianta eu falar isso, Essa pergunta eu ia fazer justamente para você, porque a gente percebe o seguinte. Você tem o seu grupo, começou no primeiro mandato, veio para o segundo, veio para a reeleição, tem esses parceiros que estão sempre com você e tal. Existe alguma possibilidade de você apoiar alguém fora desse grupo? Não, Rodrigo, não existe a possibilidade nenhuma. Na verdade é o seguinte, eu digo o seguinte, quem caminhou junto tem que ser valorizado. Quem está junto no grupo tem que ser valorizado. A política, ela precisa ter os princípios, obviamente. Não dá para hoje a gente pegar um que é oposição, um que bateu durante todo o nosso mandato e trazer agora e falar, não, o candidato é esse. Isso é impossível, porque a gente precisa valorizar quem esteve com você, quem vestiu a tua camisa. Então eu digo, quando eu falo que a pesquisa vai me trazer, aquele, obviamente, que está na situação, aquele que está dentro do grupo político. E vamos trabalhar esse nome, vamos tentar, obviamente, ganhar a eleição dentro, principalmente, que quem manda na eleição é a população. Então, por isso que eu falo que, como a gente usou essa linha de raciocínio, nós vamos pegar aquele copo que estiver mais fácil de encher, mas óbvio que seja da situação. Isso foi uma estratégia que nós fizemos desde o início, né? E eu sempre fui muito claro com o grupo político, as pessoas que estão perto de mim, para que quando chegasse a hora não tivesse esse problema. Eu não digo que uma oposição política não possa vir congregar o grupo. Isso não, tudo é conversado. Eu acho que se todos têm o mesmo objetivo, não há problema. Mas não que seja o candidato a prefeito. Às vezes pode compor para ser um secretário, para tentar ser um vereador. Às vezes a gente pode até conversar se o grupo assim aceitar uma vice. Mas o candidato a prefeito que vai dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa administração, à nossa gestão, obviamente tem que sair do grupo que caminhou junto todos esses anos. Isso é bem interessante, assim, é difícil, até nem vou fazer pergunta para você citando nomes, porque tem muita gente, tem vários vereadores que são parceiros, tem secretários que são parceiros, tem pessoas de fora até da própria administração que são muito parceiros, mas assim, é até difícil falar de um nome, só uma pessoa que eu preciso falar porque é o mais próximo de você, que é o seu vice, o Valmir Pérez. Ele é o cara que está mais próximo, foi no primeiro mandato, foi no segundo mandato, e automaticamente, nas outras cidades, a gente percebe isso, né? Quando o vice está ali, aconteceu em Apucarana, né? O Beto se afastou da prefeitura, o vice que foi o responsável e tal, enfim. Existe também essa possibilidade, o Valmir, o que você pode falar do Valmir Pérez? A cidade, ele é muito bem quisto na cidade, enfim, mas seria um bom nome para você apoiar, dependendo dessas pesquisas aí? Olha, Rodrigo, com certeza seria um ótimo nome. Afirmo e reafirmo. Como eu falei anteriormente, até porque você acabou citando o nome, e óbvio que ele é o vice-prefeito. Eu só citei também, porque ele é o vice, porque está mais próximo, porque eu sei que são vários candidatos que podem ser candidatos. Eu citei ele porque ele está mais próximo. É bem isso mesmo. E também porque é o vice, né? Já há uma questão política, histórica, né? Que geralmente quando o prefeito, o vice, tudo mais, a sucessão. Mas eu digo o seguinte, nós temos dentro do grupo vários nomes. Nós temos produtores rurais que foram conosco, que são extremamente parceiros. Nós temos comerciante, nós temos pessoal de comunicação, nós temos secretário, nós temos vereadores, enfim, nós temos professores, nós temos assim um grupo seleto de pessoas boas, de boa índole, pessoas trabalhadoras, que tem todo o conceito,
para poder ser prefeito. Então, isso que enriquece o nosso grupo de ter uma variedade de pessoas boas, bem intencionadas, que querem o desenvolvimento da nossa cidade. O nosso vice, no caso específico, obviamente ele tem um ponto diferenciado a mais, porque ele caminhou comigo desde o início. Ele esteve na primeira eleição, quando talvez poucas pessoas confiavam, numa eleição difícil, ele esteve ao meu lado, caminhou comigo, visitou comigo, andou comigo, articulou o grupo junto comigo e ganhamos a primeira. E mudamos a história de vices aqui em Marilândia, porque os últimos vices acabaram não conseguindo trabalhar, obviamente, executar o seu planejamento, devido a quem estava no executivo ser muito fechado, não conseguir ter todo esse diálogo de trabalho e trabalho em conjunto, né? Na verdade, acabou os vices se afastando, alguns por um motivo, outros por outros. E nós voltamos a ter com o Valmir um vice atuante, um vice que participa da administração, um vice que está em todo momento junto. Mas por quê? Porque eu digo que se o prefeito não der a liberdade, ninguém consegue trabalhar. Se ele for muito centralizador, nem o secretário consegue trabalhar. E que só desenvolve as grandes empresas, as grandes multinacionais, quando você delega. Você precisa das pessoas para poder produzir, para poder crescer. Eu não cresço sozinho, eu não toco sozinho. Preciso das pessoas, preciso do secretário, preciso dos funcionários, dos diretores, preciso do vice comigo, preciso dos vereadores, preciso do conjunto, para que eu possa desenvolver, que eu possa executar. E o Valmir fez parte desse processo. É um agricultor rural, família tradicional da cidade, já foi vereador, ficou os 8 anos junto comigo na administração, atendeu a todo momento todas as nossas solicitações, as solicitações da população, trabalha, porque eu vi se ele trabalhar ou não trabalhar, eu não sei se a população tem conhecimento disso, mas o salário dele vai cair da mesma forma, se ele tiver lá ou não tiver, não aumenta e não diminui. Então isso mostra o interesse que ele tem pela cidade, porque todo dia ele acorda cedo, vai ao pátio, trabalha, tá junto, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo. Isso não vai mudar, mas isso é o quê? O principal, que não é o financeiro, mas o comprometimento com a cidade, com o desenvolvimento. Então, óbvio que é um nome excelente, excepcional, está aí na corrida dessa disputa de ver quem que vai estar na aceitação, mas eu digo novamente, aquilo que tiver mais percentual é o que nós vamos apoiar dentro de todos esses nomes seletos, bons, aí que nós temos, graças a Deus, para estar à frente da prefeitura em 2025. Legal. Você falou de 2025, você é um cara que veio formado em farmácia, tem uma atuação no ramo empresarial também, porque sua família, né, seu pai, comerciante de Marilândia e tal, você cresceu ali na loja, já trabalhando, já ajudando seu pai. Tem esse lado teu empresário, que você já era empresário mesmo antes de iniciar a carreira política. E agora muita gente fala assim, o Aquiles vai ser deputado. O Aquiles vai deixar a prefeitura, porque agora ele está muito conhecido no estado todo. Ele vai para o governo, vai para não sei aonde. O que você está pensando em fazer? Porque também é uma pergunta que todo mundo deve se fazer, né? Por que o Aquiles vai... Será que ele vai apoiar, de repente, um candidato aqui e vai abrir mão, vai ficar bem longe, vai descansar? O que você está pensando em fazer a partir de 2025? Olha, confesso, hoje o Rodrigo tá daqui a pouco eu vou Afiado. cair aqui. Tomei um de direita, tomei um de esquerda, agora ele tá dando no centro. Porque muitas vezes, Rodrigo, a gente planeja, o ser humano é assim, né? Às vezes não sai conforme a gente planejou, porque é a vontade de Deus, né? Então, eu tenho feito o seguinte, 3 fatores, vou ser bem sincero, isso é uma coisa que eu pensei bastante, porque é uma questão que parece fácil, mas não é. Principalmente para as pessoas que têm os princípios, religião, família. Então, a primeira coisa, eu tenho pedido muito para discernimento, para ver qual o melhor situação que eu possa tomar em 2025, o que eu vou fazer, obviamente, de fato, porque eu sou muito família. Todo mundo conhece, eu sou casado com a Daiane, eu tenho a Larinha, que tem 5 anos, eu tenho o Theo, que tem 9 meses. Então, assim, a constituição da minha família está no início, a presença minha é fundamental hoje dentro da minha casa. Se a gente for pegar hoje os filhos, está tão difícil educar, né, Rodrigo? Sim. Nesse mundo que nós temos, nós não tivemos uma base religiosa na igreja, e ali em cima, geralmente o filho você vai educar até 14 anos, 13 anos. Você tem filho já chegando adolescente, você sabe que fica mais difícil, você não consegue quase. Então, é o princípio da formação. E é um momento que eu tenho que estar presente. Então, muitas vezes, talvez a gente construiu, durante esse período, um trabalho talvez até para ir para Curitiba, para ir para fora, assumindo as presidências regionais de consórcio, posteriormente assumindo a presidência estadual do consórcio Paraná Saúde, que é o maior consórcio do estado, 398 municípios,
maior orçamento, está diretamente ligado a todos os municípios do estado, através do Beto Preto, que é o secretário de saúde, que nos ajudou e está lá em Curitiba como secretário de saúde. Estamos na Associação dos Consórcios, que tem 30 consórcios no estado, presidente também da Associação dos Consórcios do Estado do Paraná. Esse é um trabalho para chegar mais perto de Curitiba, para estar mais perto do governador, estar mais perto do secretário, estar mais perto do Beto. Obviamente, talvez para tentar ir para lá no futuro. Mas aí vem a questão que eu falei que primordial é a família. Então é uma questão complicada também, porque é duro você sair na segunda, voltar na sexta, né? E você não acompanhar todo esse processo que não terá volta. Então, muitas vezes isso é o que mais tem me prendido. E vou ser sincero em confessar, eu acho que essa opção eu já praticamente tirei da minha anotação. Eu quero ficar aqui na minha cidade, que é onde eu nasci, onde eu tenho meus amigos, onde eu tenho minha família. Não digo que trabalhar em algum local regional, que eu possa ir de manhã e voltar à tarde, mas que eu possa estar junto com a minha família, junto com meus filhos, junto com a população também, que a gente ama, gosta da cidade. Então eu creio que mais alguma questão regional. E óbvio que eu não posso deixar de perder a minha essência de empreendedor. Eu venho de família comerciante, da parte de empreendedorismo, de empresário, e eu tenho isso comigo nato, né? Desde criança no balcão ali, quando meu pai, muitas pessoas passavam, sabem disso. Então eu não posso perder isso. Eu já tive empresas antes de entrar na prefeitura, hoje tem também um segmento meu privado, e eu provavelmente quero dar ênfase a isso. Talvez até estou estudando já algumas outras alternativas para mim poder me aperfeiçoar mesmo, mas no ramo privado daí das minhas empresas, ou algo mais que eu quero complementar. Mas é algo nesse sentido. Talvez cuidar mesmo das minhas empresas, da minha vida pessoal, da minha parte privada, ficar com a minha família aqui, e talvez para a gente não perder o elo político, né, que isso é importante, é fundamental, talvez alguma questão regional. É isso que hoje, se você falasse para mim, que eu tenho pedido sabedoria, discernimento a Deus, para que a gente possa tomar decisão assertiva, obviamente, mas caminha-se mais ou menos para esse o planejamento que a gente tem feito em 2025. Mas a vida da gente não sabe, né, Rodrigo? É uma Realmente. caixa de surpresa, mas a gente tenta planejar. Agora, se vai ser isso, a gente não sabe, só lá na frente que a gente vai ter toda essa certeza. Legal. Você falou sobre a questão familiar aí, de filhos e tal. E a gente sabe também que, pelo menos vendo de fora, não o prefeito e tal, né? Você sabe bem lá dentro, né? Mas vendo de fora, eu tenho a impressão que o primeiro ano do mandato é aquele ano que você tem que trabalhar demais para colocar o carro para andar, ou, digamos assim, um avião, né? Para começar a decolar. E eu ouvi você dizer algumas vezes que aquele primeiro ano do mandato, lá nós estamos no 7º ano, foi um ano muito desgastante, um ano muito cansativo, que você vai atrás de projeto, né? E você sentiu isso. Às vezes de ficar com a Lara, de estar em casa, esse tempo que não volta mais, como você disse. Eu queria que você falasse isso também para o pessoal às vezes o pessoal não sabe disso, né? Sim. Dessa questão assim de que ser prefeito de uma cidade te obriga a renunciar a muita coisa, e você, Sim. em alguns momentos, teve que renunciar à família. Sim, com certeza, Rodrigo. Na verdade, eu tive os 3 primeiros anos de administração muito pesados, muito duro. Na verdade, não parece isso, porque a gente não transparece isso para a população, né? Nem para as pessoas. Talvez quem esteja mais perto ali que consiga ver. Mas foram ali o primeiro ano, o segundo ano mais difícil, o terceiro comecei a dar cara, né? Então já foi melhorando. Mas os 2 primeiros anos, vamos dizer assim, foi bem complicado mesmo. Muita dedicação, Rodrigo. Eu lembro hoje, cara, eu chegava na prefeitura cedo, saía 9, 10 horas da noite da prefeitura. Como a minha esposa também é contadora, e a contadora de carreira da prefeitura, até às vezes brinca, eu saio, entra outra posição, situação, ela vai ser contadora da prefeitura. Isso não muda, não é cargo, é concurso. Então, ela, por ser ali, me ajudou muito também, foi um braço direito no início, para a gente poder entender toda a complexidade. Então, me dediquei muito no início. Logo em seguida, já tivemos a Lara, então não pude acompanhar esse processo inicial. Tentei me esforçar, porque eu sei da importância, mas os afazeres também eram grandes. Então, você acaba abdicando de muita coisa pessoal, da sua vida pessoal, para poder dedicar. E a qualidade de vida fica muito ruim, porque você não é prefeito 8 horas. Você é prefeito 24 horas. É pessoas te ligando. Eu falo assim, eu gasto quase 2 horas por dia, 1h30 para responder o WhatsApp. E às vezes não consigo responder tudo. Você pensa que você tem que ficar 2 horas no dia só respondendo. 2 horas do seu dia, fora o horário que você trabalha, fora o horário que as pessoas te ligam. Então, assim, e quando você está cheio de problemas, você não dorme à noite. Você fica pensando, matando como resolver. Por quê? Porque a gente tem compromisso com a cidade. Então, o primeiro mandato nosso, para a gente entender tudo isso da cara, foi bem complicado. E uma outra questão,
porque eu quase não sou de falar, eu não sou de falar de mal de mandato, mal de ninguém. Quem me conhece sabe disso, eu nunca fiquei falando, esse ou aquele. Mas, na verdade, as pessoas acham, e todo aquele que sai, ele fala, deixei tudo pro próximo. Ninguém deixa nada, por que você não faz? Eu vou deixar pro outro? Não existe isso, gente. Deixei pronto isso. Deixei o projeto que aconteceu 3 anos depois, pronto. Falar é fácil. Mas quem manda é a prestação de conta, é os números. Os números dizem. O número diz quando deixou de caixa, entendeu? O que projeto deixou. Tem que ver no papel, porque falar, todo mundo fala. Até papagaio fala, a gente tem esse vocabulário. Então tem que ver no papel. E de fato, obviamente, a gente pegou-se no início uma prefeitura, não vou dizer depredada. Ela estava estruturada, todos sabem disso. Tinha os maquinários, tinha, obviamente, as obras, mas tinha muito a se fazer. Não estava concluído o processo. E quando eu for deixar para o próximo, vai estar melhor do que eu peguei, com certeza absoluta. Mas não vai estar concluído. A gente faz uma casa, passa 2 anos, tem que arrumar isso. Passa 4 anos, tudo uma... É a mesma coisa, prefeitura. Constância, dinâmica, tem que sempre estar renovando. E quando a gente assumiu voltando lá, ainda tinha muitos projetos a serem feitos. E a gente teve que elaborar esse banco de projetos, elaborar esse planejamento. Às vezes, tinha um monte de recurso financeiro. Tá lá os extratos. Só pegar os extratos. Não tem como mentir. O Banco do Brasil, quando você pega o estado da tua conta de 4 anos atrás, está lá. O recurso financeiro que tinha era para manutenção, movimentação da prefeitura. Não tinha recurso para obra, para investimentos, para fazer grandes obras. Projeto pronto, Projeto prontos também não tinha. É só pegar lá a data dos projetos. Tinha alguns projetos que estavam em andamento, como a quadra de São José, o campo da Nova Moreira. Tinha, sim, alguns que estavam em andamento. Mas, muitas vezes, a população acha que o que você fez 2 anos depois, 1 ano depois, é tudo fruto de que estava. E não é assim. Isso é mentira, porque você não executa, né? Esse dia atrás eu estava falando com uma pessoa, mas a capela disse que aqui deixaram. Tá lá 8 anos. 8 anos, tá lá uma placa, convênio com o governo do estado, orçamento do ano passado, lá enorme. E então, assim, é coisa surreal. Que falam, né? Falácias, todo mundo pode falar, né? Mas, de fato, o que estava no contexto, e a gente teve essa dificuldade para montar tudo isso, dar a cara da gente no mandato. E uma outra coisa, Rodrigo, que eu não falei isso, mas vou aproveitar esse momento para a gente falar, toda a população, não falo mal de mandato nenhum, porque eu digo que todo mandato, todos os prefeitos que passaram, até os que foram minha oposição agora na última eleição, todos têm teu grau de importância. A história de um prefeito de 4 anos, um pode ser melhor, outro pode ser pior. Você tem que entender também a contextualização do momento. Por exemplo, eu vou dizer aqui, porque eu sou de 88, mas desde 2000 para cá, teve 3 crises financeiras, você pode perguntar para qualquer economista, não é eu. Procura no Google, o Google hoje traz tudo. Nós tivemos 2008, tivemos 2017 e estamos tendo 2023. Então, resumindo, eu, prefeito dos últimos, de 2000 para cá, dos últimos 23 anos, as 3 crises que teve, quem estava em 2008 pegou uma crise, e quem estava agora, 2017, 2023, pegou outra crise. Eu peguei 2 crises dos últimos 25 anos, no meu mandato, na minha administração. Então, por isso foi muito difícil. Peguei o governo federal no início, com a Dilma sendo caçada, entrando o Temer, fiquei sem pai e sem mãe de federal. Aí entrou o Bolsonaro, que obviamente começou a dar início ali, mas não tinha noção da máquina, e veio a pandemia, não conseguiu botar seus afazeres. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, Rodrigo? Na verdade, eu peguei um momento não tão bom do Brasil economicamente, mas mesmo assim nós fizemos a diferença, mesmo assim nós somos campeões de obra, mesmo assim a gente conseguiu bater todas as diretrizes de investimento na cidade. Isso se mostra também numa grande dificuldade que eu tive no primeiro mandato, isso se prova nas urnas, porque quando eu substituo o antecessor, eu digo bem o seguinte, você sempre é comparado com o último. Isso é fato. Normal na vida. Então, óbvio que não era só eu pintar um meio-fio que eu faria sucesso, não era só ir lá e roçar um campo que eu faria sucesso. Eu precisava entregar mais para a população. Porque é óbvio que eu não estou dizendo aqui nem bom e nem ruim, que o antecessor, ele tinha trabalhado também. Então, a gente tinha que entregar mais. E para entregar mais para a população, tem que ser muito mais. Por quê? Porque quando você só entrega o mais, você é igual. Correto? Porque para ela ver diferença, você tem que entregar muito mais. E é isso que nós trabalhamos incansavelmente para entregar muito mais que a gestão anterior, para que a gente pudesse ter o êxito de concorrer à eleição e, graças à nossa população, à nossa equipe, confiar para ter a sucessão. Porque eu sabia que possivelmente nós concorreríamos. Então a gente tem que ter essa visão política. E esse muito mais para a gente poder entregar, a gente trabalhou muito. E só para finalizar, fica à vontade. Esses 4 anos eu tinha como meta, Rodrigo, e isso estava dentro de mim.
que a maioria dos prefeitos, ele entra no segundo mandato e cruza o braço. Por quê? Eu Dá já estou afrouxada, reeleito. né? Isso, eu estou reeleito. A única pessoa em Marilândia que não é candidata a prefeito sou eu no próximo mandato, agora 2024. Então o cara começa a ficar com o braço cruzado, começa a relaxar, porque o salário cai todo mês, entendeu? Não muda nada. A questão da reeleição eu não posso mesmo agora. Então, assim, o cara dá uma relaxada, dá uma tranquilizada. O cansaço mental também de 4 anos, que a prefeitura esgota muito, isso é verdade. Então o cara dá aquela baixada. E eu queria quebrar esse mito da reeleição. Que a reeleição o cara tem que trabalhar igual o primeiro mandato ou mais, porque ele tem mais experiência. Ele tem que fazer pela cidade, porque a população confiou nele. E eu fiz de tudo, Rodrigo, estou fazendo de tudo para que o segundo mandato, em termos de investimento, de obras, de qualidade, seja tão igual ao primeiro ou melhor. Isso a gente vai conseguir fazer mesmo no momento de crise. E isso era um compromisso que nós tínhamos com a nossa população, com o nosso eleitor, em quem confiou na gente. Show de bola. É interessante o seguinte, que nós estamos finalizando o 7º ano de mandato do prefeito Aquiles. Já comente aí, você que é de Marilândia do Sul, você que é da região, também eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando, tem várias pessoas de Mauá da Serra, Califórnia, Apucarana, enfim, Rio Bom. Fale aí o seu comentário, o que você acha dessa gestão Aquiles Takeda, de repente o que a gestão poderia ter feito diferente, o que não poderia ter feito. O que você gostou da gestão Aquiles Takeda, da marca da gestão? Dê sua opinião também. Quem que você acha que deve ser o sucessor do Aquiles Takeda, o próximo prefeito de Marilândia? Mas eu tenho uma pergunta para você agora, Aquiles, com relação justamente ao final do seu mandato. Porque a gente está finalizando o 7º ano, vamos entrar no 8º ano de mandato do Aquiles, e nesse momento inclusive a prefeitura soltou uma nota há alguns meses falando sobre a queda brusca de arrecadação. Eu queria que você falasse o seguinte, 2 coisas, são 2 perguntas em uma. Primeira pergunta, explica para o pessoal de casa, para mim também, para eu conseguir entender, o que impactou isso? Como que fazendo uma comparação de repente com a minha casa, o que impactou esse valor? Porque às vezes ela fala, caiu 1 milhão, caiu 500 mil, a gente não tem noção do que é isso. O que impacta isso? E a segunda pergunta é o seguinte, vai mudar alguma coisa no planejamento, que a gente sabe que existem várias conquistas que você quer deixar até o final do mandato. Vai impactar? Tem alguma coisa que você teve que tirar, recuar? Explica pra gente isso. Rodrigo, isso é excepcional, você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre isso, porque isso é importantíssimo a população saber. Eu desde o início sou muito planejado, muito programado, sou extremamente dos números, na verdade, de planilhas e tudo mais. Esse ano foi um ano que está judiando muito de nós prefeitos, mas muito mesmo. Isso vocês podem botar no Google também. O que tem de prefeito que está afundado em dívidas, prefeitura que não está conseguindo cumprir com as suas obrigações, todo mundo reclamando da queda de arrecadação, isso afetou o Brasil, não é Marilândia do Sul. É só procurar nos noticiários. Talvez a grande imprensa nacional não noticia isso. A verdade é essa. Mas se você procurar em blogs, procurar Instagram de prefeitos, procurar matérias regionais, você vai ver de todas as espécies, em todas as cidades. Então é fácil ver, está noticiado. O grande quesito, Rodrigo, o que isso impactua para nós, prefeitura? Vamos lá. Eu tinha um planejamento. Óbvio que o ano passado eu tinha lançado 20 milhões em obras e entre elas todas estão terminando agora. Estamos terminando aqui o Colégio 2 milhões, estamos terminando a pedra regular de Nova Moreira, São José, entregamos as 3 capelas, estão praticamente terminadas, até o pessoal tem perguntado para mim, já vamos inaugurar, só precisa o Estado, como era recurso do Estado, liberar, obviamente, e está terminando de chegar os últimos imobiliários, né, a parte de imobiliária, para a gente poder inaugurar, mas a gente crê que nos próximos 30 dias será inaugurado. Então, tantas obras que a gente tem feito, entrega de veículos e tudo mais. Então a gente tem entregado esse pacote que era planejamento anterior. Eu tinha feito um planejamento, Rodrigo, que ele se inicia, só que eu até eu fiquei com medo de falar naquele dia 7 de setembro, até mesmo que você estava conosco lá, com aqueles carros. Aqueles carros, daqui em diante, iniciam um novo pacote de um novo pacote de investimento. A minha meta é chegar a 20 milhões. E eu sei quem vai falar, o cara tem 1 ano e 2 meses, vai fazer 20 milhões. Planejamento. A minha meta é, a partir daqueles carros, eu tentar chegar a 20 milhões de investimento em Marilândia do Sul em obras. Óbvio que algumas eu não vou conseguir terminar, mas é fato que vai estar em parte conclusiva. Essa é a meta. Óbvio, com tudo isso, por isso que eu até nem falei nesse número de valor, depois não chega, aí o cara fala, falou em 20 milhões, fez 17, 16. Vamos tentar, é uma meta.
Óbvio que dificultou tudo isso devido a essa crise? Dificultou, com certeza. Mas muitos são recursos oriundos de programas, de projetos. Isso que eu também quero explicar para a população. Aí é diferente. O que nós estamos tendo hoje uma grande dificuldade é no fundo de participação dos municípios e no ICMS. O ICMS caiu, obviamente. Tem caído, porque logo o setor produtivo, somente a indústria é o maior arrecadador de impostos. Tem caído, a gente tem visto isso no noticiário. Então a gente está tendo uma queda, obviamente, de ICMS e de FPM. O que isso significa para a Marilândia do Sul? Nos 6 primeiros meses, eu mantive um pouco com caixa que eu tinha reservado. Tipo uma poupança, para o serviço não cair de qualidade da população. Mas a gente chegou no segundo semestre agora, a queda foi muito violenta. A gente estava tomando já uns golpes de queda, mas ainda dando para sustentar devido à poupança que nós tínhamos. Eu usei esse ano, praticamente para você entender, quase 1.200.000, 1.300.000 de poupança nos 6 primeiros meses para manter a qualidade de serviço que vocês não sentiram. Mas o segundo semestre, quando abriu com queda de 28%, com queda de 30%, de 25%. A gente não aguenta. É a mesma coisa eu pegar o salário de vocês e tirar 20%, 25% do salário. Você fecha a conta do final do mês, você paga o mercado, luz, água. Você não paga. Não tem. Uma coisa é você tirar ali 10%, 5%, 3%, 4%. Você equilibra no outro mês, você paga. Você ganha 2 mil, vai cair para R$1.500. R$1.500. Você paga a tua conta do mês? Não dá. Não paga. Você não vai. É uma queda muito grande, né? É uma queda muito... É um quarto. Um quarto. Você vai tirar alguma coisa, não vai? Você vai diminuir tua compra, você vai ter que gastar menos luz, você não vai sair. E é a mesma coisa que eu tenho falado isso na prefeitura. A prefeitura não deve, graças a Deus, a gente tem mantido em dia, a gente não tem dívida, tem muitas prefeituras com dívidas, com bloqueios, a gente não tem isso, graças a Deus. O dinheiro do 13º já está guardado, tem prefeituras que nem têm o dinheiro do 13º guardado, nós já estamos guardados, 13º, férias. O que eu não tenho, obviamente, é para ficar mantendo aquela mesma altura de cacife de manutenção. Que é, por exemplo, vou te dar um exemplo, por exemplo, para a saúde. Se você for olhar a saúde dos outros locais, você vai ver onde eu brinquei com um cara que o bom tá ruim. Que o ruim tá bom, desculpa. Porque a pessoa ainda falou assim, mas piorou, porque agora meu exame tá demorando mais, antes era rapidinho, não sei o quê. Eu falei, mas você vai ver daqui a um dia que o ruim tá bom. Porque quando você olhar ao redor, não que eu esteja falando, a gente sempre manteve um percentual muito alto de qualidade, um investimento muito alto. E agora eu tive que dar uma reduzida. Só que como que eu falei? Vamos reduzir inteligentemente. Aquilo que tiver escrito urgente, não vai deixar de fazer. O cara não vai morrer por causa disso. Tá escrito urgente, é prioridade. O que é eletivo, que a gente sabe que para a pessoa ela vai falar que é urgente, mas não está escrito urgente. É rotina, é eletivo que a gente chama. Esse vai demorar um pouco mais para marcar. Mas os médicos eu mantive igual 24 horas, não fechei. A estrutura, obviamente, também não. O Cisvira eu gastava a média de 130, 140 mil, caí para 80 mil. Aí por isso que eu falo que o ruim tá bom, porque eu tenho noção do que os outros municípios investem. Então os outros municípios, na época boa, investiam 80. E eu investia 140, 130. Por isso que Marilândia tinha um diferencial. Hoje, eu invisto 80. Lógico que caiu, mas os outros que investiram 80 estão investindo 30. Por isso que eu brinco com o ruim ainda tá bom quando as pessoas se conversarem, entendeu? Mas a gente tem tentado manter o quê? A qualidade. Mas impacto financeiro, na verdade, ele acaba que a gente tem que, hoje, conter um pouco a manutenção da prefeitura, então a gente tem contido o quê? A parte de gênero alimentício, a parte de construção civil, que é a parte dos depósitos, parte de combustível, por isso que a gente colocou controlador em todos os carros, para que a gente saiba realmente quem está dirigindo, onde está indo, para ter o controle de combustível, porque o combustível é um vilão dentro da prefeitura, então a gente fez esse controle agora tudo por sistema, relógio ponto, para a gente poder também controlar as horas extras, que isso também é um grande problema, a hora trabalhada, querendo ou não. Isso eu sei que é ruim, talvez o funcionalismo acaba ficando bravo, mas uma empresa séria, uma gestão séria é o correto a se fazer. Se você tem que trabalhar 8 horas, você tem que bater o ponto 8 horas. Se você tem que prestar conta que o carro é da tua empresa, onde você foi, para onde que você foi, o que você fez, é em qualquer lugar do país é assim. A prefeitura também tem que ser assim, para ter uma gestão eficaz, para não ter desperdício de recurso público. Então é isso que nós estamos tentando fazer para que a gente possa, no momento de crise, que não é o primeiro, Rodrigo, eu já passei isso em 2017, eu já passei no início da pandemia e estamos passando de novo. Então a gente já tem, obviamente, como assim, o couro calejado, vamos tentar conter, mas o essencial, que é a manutenção, a gente está tentando que a cidade não sinta, numa forma muito brusca, essa queda de arrecadação que está tendo nacional. Então a gente tem mantido com qualidade e reduzindo algumas situações que podem ser reduzidas nesse momento de crise, que não vai afetar tanto a população, mas entregando ainda um serviço diferenciado, que se você comparar, não desmerecer ninguém com os demais, vocês vão ver ainda que estão com uma qualidade muito superior graças à ajuda de todos. E o governo federal sinalizou
que vai fazer um repasse, isso tem que ser dito, senão às vezes alguém coloca ali, mas o governo federal já sinalizou, gravou um vídeo há 3 semanas falando que vai repassar, que o FPM não será menor que no exercício de 2022, né, o 2023, só que ainda não chegou aos municípios. Saiu a nota, foi para o Congresso 10 bilhões, se eu não me engano, para aprovação, eles aprovaram, o governo disse que pagará em novembro. Esse recurso e esse montante que está de déficit no orçamento. Hoje o déficit do orçamento da prefeitura está na casa de 1.300.000, a menos que o ano passado. Isso quando eu falo, eu tive IPCA, que é 6% a folha. A folha de Marilândia é 1.200.000, 1.300.000. 6% significa mais 70, 80 mil. 80 mil vezes 12, gente, é 1 milhão a mais de folha. Então, além de eu ter 1 milhão a mais de folha, que é só índice de inflacionário do ano anterior para esse, mais 1.300.000 a menos de arrecadação, estou com 2.300.000 a menos de arrecadação, Rodrigo. E estou conseguindo sobreviver. Olha para você ver. Então, é isso que está impactando. A gente espera, obviamente, que isso venha a se recompor agora no mês que vem, que se assim ele desce, eu falo, mas e daí? Volte-se tudo ao normal, nós pegamos esse dinheiro, deixamos no caixa, voltamos até a gordura de volta, para poder ter alguma crise, a gente poder se sustentar, e aí tocamos a prefeitura. E só lembrando aqui, Rodrigo, que eu falo que a gente gosta de desafio, e o bom gestor, ele tem que se mostrar nas horas difíceis. Então nós se mostramos em 2017, se mostramos agora, com o governo federal, igual eu contei o cenário, de não ter uma constância no governo federal também. Nós tivemos também o pedágio, que Marilândia recebia, gente, 2 milhões de pedágio por ano, que é as concessões, que eu perdi do dia para a noite no orçamento da prefeitura. E mesmo assim, a gente ainda mantém o cacife alto de serviço e qualidade à nossa população. Então, assim, eu digo que a gente foi tendo perdas no decorrer, infelizmente, pelas circunstâncias. O pedágio é uma questão que não envolveu Marilândia, é uma questão estadual, mas que o perímetro da rodovia pagava-se um percentual da alíquota de ICMS e ICS para o município. E era 2 milhões anos, considerável, mesmo que você tirar 2 milhões do orçamento, entendeu? Então, a gente acabou perdendo nos últimos 2 anos, são 4 milhões que eu podia investir em obra, porque é recurso livre. Enfim, mas mesmo assim, isso não deixou do município desenvolver e crescer, graças aos deputados estaduais, deputados federais e ao governo do estado, que tem nos ajudado. Show mesmo. O Aquiles vai tomar uma água enquanto isso, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Tem muito assunto, daria para a gente conversar aqui, vários assuntos. Enquanto você vai respondendo aqui, cada resposta sua já surgem outras perguntas que a gente poderia fazer, mas a gente vai ter outras oportunidades para a gente conversar. Para a população, acho que tem um negócio que é bem interessante. A gente tem várias obras que estão acontecendo, obras que estão sendo concluídas. Você falou das capelas, né? Capela mortuária em Nova Moreira, capela mortuária em São José, né? Que está sendo construída, capela mortuária na área central. Tem várias outras estruturas, né? Muitos trabalhos que estão sendo executados, a escola que você falou ali também e tal. Tem alguma obra que vai começar? Algum projeto que você ainda pretende fazer, pelo menos iniciar nesse mandato, que o pessoal não está sabendo? Vários, Rodrigos. Até quando eu falei assim, a pessoa, por isso que eu falei, aqueles 20 milhões, né, que eu falei, a meta chegar a isso, não estou dizendo que vai chegar. A gente presta conta, né? Eu gosto de prestar conta até com os números, né? Até eu brinquei, esse dia atrás a gente tinha gravado um vídeo, até lembra, lá atrás, de algumas questões que a gente ia executar, né? E tem uma delas só que está me quebrando a cabeça, que eu estou vendo o que eu vou fazer, que é a questão do lago. Esse é o que mais está me judiando. Faz 1 ano eu fiz o projeto, paguei a empresa, o projeto está pronto, consegui a licença. Aí a gente ia captar o recurso do Estado, que era uma multa da Petrobras, que estava devendo passiva ambiental ao Estado, que era 200 milhões. E o governo contemplou 30 lagos com esse dinheiro, e um era de Marilândia. Só que, infelizmente, a Justiça entrou com bloqueio, devido à questão que diz que esse recurso tem que ser gastado naquilo que a Petrobras causou a parte ambiental, ao meio ambiente, e não no lago, que não seria a proposta melhor, né? Enfim, isso é uma questão judicial, que é do governo, não é nem nós, mas eu fiquei parado daí. Fiquei com o projeto na mão, que custa 2.200.000, tudo pronto, mas eu não tenho recurso financeiro e não tenho linha de programa para buscar. Aí busquei na Itaipu Binacional, que até inclusive achei engraçado, porque a Itaipu é parte ambiental, parte de sustentabilidade, mas o projeto também não teve êxito, porque não entrou no escopo de prioridades da Itaipu. A gente está pleiteando outros projetos pela Itaipu e vai dar certo, mas esse não entrou. Então esse tem me quebrado um pouco a cabeça, porque eu não tenho recurso financeiro, mas eu digo o seguinte, de um jeito ou de outro, nem se não for um lago grande, um lago pequeno, um rio, uma represa, nós vamos fazer. Vai sair. Eu vou dar um jeito. Talvez não saia esse de 2 milhões, que é uma complexidade muito grande, que eu preciso de ajuda do Estado. Eu faço um menor, né, com recurso próprio. Daí boto minhas escavadeiras, eu tenho 2 escavadeiras, loco outros. Enfim, daí damos um jeito brasileiro, né? Se não dá para fazer um negócio
do que a gente quer, mas a gente vai se moldar conforme for. Então esse é o que mais está me deixando pensativo. Mas o restante das coisas a gente tem buscado as parcerias, os projetos já estão quase prontos, Rodrigo, muito deles. É que a gente assim está terminando de fazer convênio, a gente não anuncia, mas praticamente esse ano a minha engenharia está trabalhando desde o início só para projeto para lançar, de agora até depois. Então tem outro, então não parou por aqui, tem muito projeto ainda que vem. Acompanho as obras que estavam sendo feitas, né, fazendo medição, e minha equipe esse ano, desde fevereiro, só está trabalhando em projeto novo. Só que a gente vai lançar. Por exemplo, entre eles vou citar aqui, ó, a Praça da Igreja Matriz, que a gente anunciou dia 7, vai começar provavelmente nos próximos 20 dias, já está até licitada, entendeu? Então, a empreiteira que ganhou já deve começar ela nos próximos dias. Então, entra a Praça da Igreja com 800 mil. Os carros nós entregamos. Vamos entregar mais uma safra agora de veículos também, com maquinários que está chegando também à população. Aí nós temos a Prefeitura Municipal, que a gente reformou a Câmara, toda revitalizada. A Prefeitura também é muito antiga, mais de 40 anos sem reforma. Quem entra lá dentro, nós vamos... E é o processo onde acontece tudo. O desenvolvimento, a parte de licitação, tributação, nota, pagamento, planejamento. Então nós vamos revitalizar a Prefeitura inteira. É uma obra de quase 2 milhões de reais. Fazer o porão, fazer o almoxarifado, enfim, aumentar as salas, trazer uma qualidade melhor estrutural para a Prefeitura que há anos não tem. Então esse projeto também está pronto, deve ir para os próximos dias para licitação. Nós temos uma escola lá em cima, no Núcleo Manuel Legário de Proença, que é uma escola de 2,5 milhões, uma escola nova. Essa está faltando 1 milhão para mim buscar o recurso. E eu fui buscar na Itaipu. Entendeu? Então o projeto está lá protocolado. Inclusive, eles tiveram essa semana para fazer a avaliação do local, mas é um projeto que está pronto também, que, se Deus quiser, deve dar início aí no início do ano que vem. Nós temos os terrenos que foram comprados para as habitações, todos também comprados. Compramos quase 1 milhão em terreno Nova Moreira, São José e a cidade, para poder fazer habitação, porque os terrenos nós não tínhamos. Aí muitas pessoas falam, mas tem um terreno deixado lá em cima no Cruzeiro. Aquele terreno está em briga judicial, não tem o que ser feito. Enquanto não resolver a briga judicial, não posso... A Caixa não aceita o terreno como garantia, porque ele está em briga demanda judicial, processo judicial. E hoje o processo judicial está em 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 já. Eu nem sei quanto vai ser esse valor para a negociação do processo judicial. Então, assim, não tem o que eu fazer. A Caixa eu já dei 1 vez, 2 vezes. Andamos, a hora que chegou na aprovação, isso no mandato anterior, até no 4º ano do mandato anterior, reprovou. Por quê? Porque está em briga judicial. É a mesma coisa, uma coisa que está bloqueada. Não tem o que fazer. Não tem. Então, não tinha terreno para fazer casa. Aí compramos 1 milhão de terrenos, subdividimos os terrenos, e também o governo anterior estava sem plataforma e sem recurso financeiro para custear. O governo atual, eu digo assim, é ruim para um monte de coisa. Me desculpe ter a sinceridade. Mas para casa eles são bons. Já entregaram muitas casas no passado, né? Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Tem um monte de questão que eu não concordo com o governo atual. Estou passando em uma crise imensa. Os produtores rurais também sofrendo um monte. Enfim. Mas para casa, ele é bom. Então, ele já lançou um programa para casa habitacional. A gente já se inscreveu também. Creio que deve sair nos próximos meses aí também o programa habitacional. Entre outras obras, Rodrigo, que a gente está terminando de pedra irregular, 2,5 milhões, alguns pontos legais para ajudar o agricultor na questão da escoação da safra. Recape asfáltico. Também estamos bolando um projeto que vai recapar toda a parte asfáltica. Umas coisas legais aí que não custa tanto, mas trazer um pouco de modernidade, um pouco de verde para a cidade também. E o pessoal vai ver aí, a gente vai dando sequência logo à frente. Questão de pavimentação, as ruas que faltam. Inclusive, terça-feira é a reunião nossa com o governo do estado. Nós vamos soltar 4 milhões de asfalto e pavimentação em todas as ruas que faltam no ano que vem. Então não terá rua mais que não terá asfalto. Enfim, por isso que eu falo que a meta é 20 milhões de investimento. Mas pode ficar tranquilo, que nós trabalhamos, a equipe é boa e vocês vão ver logo à frente todo esse trabalho. Então, o que a gente faz? A gente soltou aquele pacote, está terminando aquele pacote de obras. Quando o meu engenheiro e minha equipe está fazendo a vistoria dessas obras e o acompanhamento de conclusão, elas vão se encerrando agora, até o final do ano eu vou entregar todas daquele pacote e eu lanço um novo pacote. Mas esse ano eles trabalharam o ano inteiro fazendo a execução desse novo pacote. Do próximo que vem agora. E o ano que vem daí eles fazem só a medição. Entendeu como funciona? Sim. Então, perfeito. É uma programação que a gente estipulou na administração. Na política, Aquiles, para a gente encerrar essa entrevista, daria para conversar aqui mais muito tempo. Mas na política, os políticos, prefeito, governador, eles sempre têm a sua marca. Todo mundo tem a sua marca, né? Tem prefeito que deixa a marca desse tipo de obra, o outro deixa outro tipo de obra. Quando deixa marca positiva, né? Porque tem alguns que deixam marca negativa, isso aí é péssimo, né? Qual que é a tua marca que você quer deixar? A gente sabe que você é muito forte na saúde, né? Você é referência
no Brasil em saúde. Isso aí é inegável, você comanda os principais consórcios do Paraná. Mas fora, de repente, a saúde, que a saúde é meio lógica, né? Você ser a tua marca ser a saúde. Mas o que você quer deixar de marca? Daqui 3, 4 anos o cara fala, rapaz, 10 anos, 20 anos, fala, o Aquiles, lembra da época do Aquiles? Ele fez isso. Olha, Rodrigo, vou ser bem sincero. Eu digo assim, eu vou tentar deixar em vários locais. É difícil seguir um padrão só. Por quê? Porque eu sempre disse que um prefeito bom, ele tem que ser bom em todas as áreas. Às vezes não dá para ser bom em tudo, mas em várias áreas. Então a nossa saúde, lógico que você falou, é o nosso carro principal, nossa marca, que nós vamos deixar. Mas a educação também. Se você for analisar, nós fizemos na educação nesses anos, nós reformamos o Colégio Ângelo Miller Filho, que é o colégio mais histórico da cidade, gastei quase 2 milhões. Revitalizamos o colégio, trouxemos modernidade, mas não mudamos a estrutura, mantivemos toda a identidade cultural, afetiva que tinha no local, que isso é muito importante, que não muda, mas ele foi reformado inteiro. Dava para ter desmanchado e feito um novo, mas eu preferi manter a identidade. Então, no maior colégio da cidade, a gente fez essa reforma histórica. Construímos secretaria de educação nova para se planejar. Estamos fazendo a escola de 4 a 5 anos no centro da cidade, ao lado do Banco do Brasil, tirando da Vila Paraíso, trazendo um centro novo, adaptado. Vamos fazer, se Deus quiser, a escola nova no núcleo Manuel Legário de Proença, que é uma escola nova, praticamente revitalizando todas as escolas. Compramos ônibus, refizemos o plano de carreira dos professores que há décadas não fazia, porque precisa se valorizar quem está na sala de aula. Óbvio que não pode estar a contento de todos, mas entregamos o máximo que podíamos. Enfim, abrimos um novo CMEI, tinha 50 vagas de creche só em Marilândia, porque antigamente fechou uma e abriu outra, mas daí você não tem resultado, fechou a de baixo e inaugurou a de cima. Então você precisa o quê? Reabrimos a de baixo, mas por que ninguém quer reabrir, Rodrigo? Porque dá custo mensal, me custa 50 por mês, mas nós triplicamos o número de CMEIs. Tem um projeto que esse eu não vou conseguir entregar, mas se Deus quiser eu vou dar início, porque eu estou até falando alguns projetos, que é o CMEI aqui perto do Conquista, do lado do Fórum Eleitoral. Está pronto o projeto, está lá no governo federal para analisar, 3 milhões de reais. Eu não vou conseguir entregar, mas eu vou começar ele, se Deus quiser, para mais 60 vagas. Então, assim, a educação. Uniforme escolar, material didático, uniforme escolar, muito bem lembrado, era uma coisa que nós tínhamos para trazer igualdade, ajudar o pai e a mãe, não precisar ter quem tem 4, 5 filhos, gasta R$1.000, mais material. Então a gente fez isso para trazer a questão social, de igualdade também. Enfim, o IDEB nosso subiu. Então a educação também era uma marca que eu queria agradecer a secretária e todos os diretores e coordenadores. Mas nós também temos outras coisas, infraestrutura. Fizemos a ligação aqui que ninguém falava que fazia, para a BR-376. Vamos asfaltar tudo o resto da cidade, recapear. Fizemos também o CREAS novo, a frota também, escavadeira hidráulica que nós não tínhamos, veículo. Então, enfim, assim, uma marca geral. E uma outra marca, que é um processo que é demorado e que muito a cidade se falava, é a geração de emprego. Eu sei que não está longe de ser o sucesso, eu sei que está longe de ser perfeição, mas quem fez o pontapé inicial, Rodrigo, e que eu acho que talvez os últimos mandatos, com muito respeito a cada mandato, eu acho que nós conseguimos implementar um plano de geração de emprego na cidade. Se você for pegar hoje, nós temos lá em cima a Eucatec, nós temos 2 outras empresas que estão fazendo esplanada para se montar naquele local. Lá hoje já tem mais 70 empregos, gerados com empresa que nós trouxemos. A meta ano que vem até o final do ano é chegar quase a 100. Isso é um trabalho que... mas o que é 100? Mas é 100 famílias que estão trabalhando ali. O IBC, eu convido a população a ir lá, estamos padronizando as indústrias que ali estão, levamos indústrias da cidade que às vezes estavam em locais inadequados, locais pequenos, trazendo para dentro para que ele possa crescer e possa desenvolver. Ele é fruto da nossa terra, ele não vai sair daqui. E lógico, tentando buscar as demais também. O IBC hoje, se você for ali, já dá mais de 200 empregos. E tudo padronizadinho as empresas. Tem espaço vazio ainda que a gente está buscando, mas é o processo que... gerou 400 empregos. A prefeitura, quando eu chamo 150 pessoas do concurso, eu gero emprego também. É a maior contratação da história da prefeitura. Fora o novo concurso. Mais ou menos quantas pessoas foram contratadas da prefeitura? 150 no concurso anterior. Isso o quê? Aposentamos aquelas pessoas que já estavam para aposentar e renovamos, traz oxigenação. São mais pessoas ganhando. Aquele que aposentou está ganhando aposentadoria e o novo que entrou está sendo concursado. E tem um novo concurso, Rodrigo, agora, que a gente vai chamar mais de 60. Talvez eu vou ser o prefeito que mais oxigenou a prefeitura na história. Nós temos 310 funcionários. Se eu já chamei quase 50% desses funcionários que hoje estão novos. São funcionários novos? Novos. E mais os outros, a gente vai chegar a quase 60% de funcionários oxigenados. Isso é geração de emprego também. Vou fazer uma comparação, que você falou de geração de emprego.
pelos números que você apresentou, quantidade de emprego gerado lá em cima, né, indo lá para o Castelo, né, aquela entrada ali, aí mais os empregos da prefeitura, colocando uma média salarial, né, você tem aí aproximadamente R$675 mil todo mês em salários em Marilândia. São 675 mil que o pessoal gasta no comércio, que o pessoal investe, reinveste. Então isso aí realmente faz diferença na cidade. Sim, com certeza ajuda o comércio, na verdade, reinveste o que você falou. Então assim, tá excelente? Não tá, Rodrigo. Tá bom? Ainda não. Mas é o pontapé que Marilândia precisava. Nós precisamos valorizar quem está aqui. Precisamos trazer indústrias que vão ficar na cidade, que gerou aí nesses anos 500 empregos. Não resolveu, mas nós estamos caminhando para isso. E estamos montando um processo, o IBC é um que está na lista de projetos. Eu iluminei já, estamos reformando para o barracão, gastei mais de quase 700 mil ali, que não parece porque é muito grande. Mas nós vamos agora, o ano que vem a meta é pintar e asfaltar e deixar aquilo ali um complexo pronto. Vai ficar alguns ainda galpões vazios para que o próximo prefeito possa dar andamento, para que a gente possa ali, se Deus quiser, até o final de todo esse processo, ter 500 pessoas saindo ali na hora do final da tarde. Essa era a intenção. E o IBC foi uma batalha de 2 anos, Rodrigo, com o governo federal, para a gente conseguir a concessão. Isso se chama persistência, foco, meta. E nós conseguimos a concessão. Então, assim, é um trabalho que a gente quer deixar de legado em vários sentidos, né? Eu não sei se eu consegui destinar um só, mas eu acho que é um legado importantíssimo para a cidade. Aquiles, queria agradecer demais a sua participação aqui. Como eu disse, tinha muito mais assunto, dá para conversar, a gente volta a conversar. Eu só queria fazer um pedido para você. Você está nesse processo de escolha do seu candidato, de quem você vai apoiar para a reeleição. Queria te pedir para que quando você definir isso, gostaria que você viesse aqui para anunciar no SmartCast. Então, fazer o convite. Está fechado? Está fechado. Combinado. Obrigado pela presença, pela participação aí, sucesso e parabéns por todo esse trabalho. Imagina, Rodrigo, nós que agradecemos, parabenizar você que acompanhei seu processo, né, trabalhou conosco na prefeitura, agora é um grande empresário. Torço muito, você é um pupilo de ouro da nossa cidade aí, que tem muito futuro naquilo que você tiver como meta, porque você também é perseverante, você corre atrás, você tem objetivo na vida. E isso é o principal, né? Então, sucesso imensamente para você, os meninos que estão com você. É um orgulho para Marilândia ter a Boa Smart na nossa cidade, ter a Boa Smart como sede em Marilândia do Sul, levando aí produção para o Brasil todo e ainda na qualidade que você faz. Então, leva com muito orgulho o nome da nossa cidade. Para nós é muito orgulho ter aqui em Marilândia do Sul como sede da Boa Smart. E pode ter certeza, quando a gente for anunciar aí, já fica comprometido. A gente vem aqui e faz um anúncio oficial do nosso candidato à sucessão em 2024. Mas o principal, nós precisamos de vocês, da população. Nós precisamos da população. Não adianta não adianta a Boa Smart ou isso ou aquilo. Quem tem que nos ajudar, confiar, para que a gente continue esse trabalho de seriedade, que continue o desenvolvimento de Marilândia e continue no mandato na paz, sem briga, sem ataques. Porque se eu perder minha energia atacando o outro, eu estou perdendo energia em produzir, em fazer. Ficar falando não resolve. O resolve é fazer, botar a mão na massa. Para a gente continuar nessa paz, nessa tranquilidade, sem perseguição, sem embate, e sim pensando no prol da cidade, em conjunto, coletivo, num processo de conversa, olho a olho. Precisamos da ajuda de vocês na eleição de 2024. Muito obrigado, um grande abraço, conte conosco e Deus nos abençoe. Valeu, falamos com o Aquiles Takeda aqui no SmartCast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esses vídeos e já anota aí quem que você quer que a gente traga no SmartCast, espaço aberto para todos aqui no nosso programa. Grande abraço, até a próxima. Vamos nessa. Valeu!